Antes de começar o vídeo, já clica no joinha, isso ajuda na divulgação do mesmo e o YouTube identifica que você gosta dos meus vídeos, assim ele te notifica sempre que eu postar vídeos novos. Assim como voar, ter poderes e ser imortal, a viagem no tempo é algo desejado por todos nós, mas parece ser algo surreal, ficção. Mas você sabia que até para a ciência, a viagem no tempo é uma realidade? Para a ciência, a viagem no tempo é algo possível sim, mas essa viagem só seria possível em uma direção só, para o futuro, pois é impossível voltar no tempo. É o ponto de vista da ciência atual, mas talvez isso mude no futuro. Para que possa se realizar uma viagem no tempo, a pessoa precisaria estar no espaço, viajando na velocidade da luz. Uma pessoa no espaço, viajando na velocidade da luz, por um ano, na Terra já teria se passado 70 anos. Outro jeito de conseguir viajar no tempo é se uma pessoa chegar próximo a um buraco negro, mas isso seria algo impossível, já que o buraco negro mais próximo da Terra está a mais de 1000 anos-luz. E um buraco negro tem força suficiente de desintegrar um planeta e até galáxias inteiras. Como um humano poderia chegar perto de algo tão poderoso? Existem muitos relatos, fotos e provas de que já existem viajantes do tempo, e irei mostrar para vocês no vídeo de hoje, após a vinheta. Folheando um livro impresso em 1974, Jaime Degrand percebeu que há uma imagem estranha, surpreendente e sensacional. O livro conta a história de uma pequena área geográfica entre o Canadá e os Estados Unidos. Este volume reúne fotos antigas e histórias da área. Mas olhando com cuidado, você pode ver em uma foto de 1917, no meio de muitas pessoas vestidas com as roupas da época, tem um cara de camiseta e calção, com um cabelo moderno. O que tem de fascinante na imagem acima? Se você examiná-la de perto, você vai notar que as pessoas pareciam completamente atordoadas. A senhora à direita está apontando para ele, e os dois rapazes estão claramente chocados também. O rapaz parece usar uma camisa de modelo mais recente, e teria aparecido no local para a surpresa das pessoas. A imagem é uma possível prova para a viagem no tempo, e pode ser encontrada no livro The Capscut Story, publicado em 1974. A figura em questão é um jovem, conhecido por alguns como um possível surfista do futuro. Pelo que parece, ele teria de repente caído no local, pelo modo como as pessoas ao redor estão reagindo a ele. Essa foto foi tirada na reabertura da ponte Forkshut Bridge após inundação em novembro de 1940, no Canadá. Nota-se algo estranho. Observem o rapaz denotado na foto. Ele está vestido um tipo de moletom, com uma camiseta com um M. Nitidamente é a única roupa diferente com relação às outras pessoas que estão assistindo o evento. Trata-se aparentemente de uma roupa típica dos anos 1990 ou 2000. Em 1941 não existia esse tipo de vestimento. Outro ponto interessante são os óculos. Esse é um modelo esportivo que não era fabricado na época. Agora algo marcante, a máquina fotográfica. Ampliando-se com o zoom, nota-se que é um modelo moderno, com tela objetiva. Esse modelo também não é da época. E sem sombra de dúvida, a mesma pessoa, mesmo local, mesma altura, mesmos carros, mesmo corte de cabelos. E aparenta ter as mesmas pessoas da primeira foto bem ao lado dele. É ele. A imagem é realmente 100% real. Quer saber como? Uma equipe de televisão russa foi ao museu russo e encontrou a foto original em um dos álbuns. Veja. Seria o rapaz da foto um viajante do futuro que voltou ao passado e estava no local? É interessante observar que, analisando-se a foto, não existem indícios de que a mesma tenha sido forjada. Parece uma imagem original. E interessante comentar que o site onde está hospedada a foto não tem motivos para publicar uma foto falsificada. Seria essa então mais uma prova da existência dos viajantes do tempo? Existiria realmente no futuro máquinas do tempo capazes de transportar pessoas tanto para o futuro como para o passado?
Talvez isso possa explicar muitos acontecimentos estranhos que ocorrem em nossa época. Um dos mais famosos casos de viajante no tempo é da senhora que aparentemente fala ao telefone celular no filme O Circo de Charlie Chaplin. Detalhe: o filme data de 1928. Confira a cena. Bom, em 1928 não haviam telefones celulares e também não haviam aparelhos auditivos. Se você tivesse algum problema de audição, teria que usar uma espécie de corneta, e algumas eram compridas e curvas, enquanto outras tinham uma forma mais compacta. Outro caso famoso de viajantes do tempo é de um homem gravando a luta de Mike Tyson com um smartphone. O evento foi em 1995. Na época não existiam smartphones. Confira. Homem preso diz que veio do futuro para alertar sobre invasão alienígena. O americano Bryant Johnson foi preso em Casper, no estado americano, após embriagado dizer à polícia que era um viajante do tempo vindo de 2048 para avisar a população mundial sobre uma iminente invasão alienígena. Ao chegar à cena da ocorrência, os policiais viram Johnson tentando convencer os presentes da sua história. Ele disse que queria ver o prefeito e apelava para que as pessoas fugissem, segundo a imprensa local. Ele também afirmou que sua viagem no tempo deu errado, pois a intenção era desembarcar em 2018. Johnson acabou sendo preso por provocar desordem em público. Andrew Carson. No início dos anos 2000, a notícia sobre um homem que veio do futuro e fez fortuna na bolsa de valores repercutiu em sites e fóruns da internet. Segundo os relatos disponíveis na web, Andrew Carson ficou famoso depois de ser preso em 2003 por uma suposta fraude na bolsa de valores de Nova York. Em 2 semanas, o novato conquistou 350 milhões. Ele havia multiplicado mais de 430 mil vezes o seu investimento inicial de $800. Carlson tinha realizado 126 transações de alto risco e todas deram certo. Algumas tiveram lucro muito acima do esperado. Essa sorte toda chamou a atenção dos investigadores da Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos, que o acusaram de ter acesso a informações privilegiadas. De acordo com o novo milionário, ele tinha mesmo, só que essas informações vinham do futuro. Interrogado pelo FBI no complexo de segurança máxima da ilha Rikers, a leste de Manhattan, Carlson alegou ser um viajante do tempo do ano 2256. Por isso sabia de antemão as oscilações que afetariam o mercado. Para provar que dizia a verdade, Carlson propôs revelar eventos futuros, como a cura da AIDS e o paradeiro do terrorista Osama Bin Laden. Em troca, queria sua liberdade para voltar ao século 23 em sua nave temporal, supostamente escondida para evitar que a tecnologia caísse em mãos erradas. A conversa, em uma cela fechada, durou 4 horas e teria sido gravada por uma câmera. O mais intrigante é que, segundo os sites que relatam o caso, os agentes não encontraram nenhum registro sobre qualquer cidadão com o nome Andrew Carson, antes de dezembro de 2002, quando rolou a denúncia. Em fevereiro de 2003, o caso virou manchete nos principais sites de notícias e entretenimento dos Estados Unidos, como o Yahoo, desencadeando uma onda de especulações sobre o assunto. Até hoje a informação circula na internet e causa alvoroço entre os especialistas em teoria da conspiração. Rudolph Frentz. A misteriosa história de Rudolph Frentz começa no início de junho de 1950. O relógio marcava aproximadamente as 23h15, quando um homem, andando de forma estranha vestindo roupas muito antiquadas para a época, foi visto por populares em plena Times Square, na cidade de Nova York. Ele usava roupas antigas e parecia atordoado. O homem vagou a esmo, não respeitando as faixas nem os sinais de trânsito. Seu jeito de andar pela rua, movimentada, de Nova York rapidamente atraiu a atenção das pessoas para ele.
O sujeito parecia muito assustado com a movimentação intensa dos automóveis que passavam tirando fino dele. O brilho intenso dos faróis dos carros cegavam, e as pessoas que testemunharam a cena relataram que ele parecia estar em pânico. Atordoado e desnorteado com as luzes, a intensa movimentação, os carros que passavam se cruzavam pela Times Square, o homem subitamente acabou atropelado por um dos carros, vindo a falecer rapidamente em meio a uma poça de sangue no asfalto. Algum tempo depois, na ocasião em que a polícia examinou seu corpo nas dependências do Instituto Médico Legal de Nova York, encontrou junto a ele alguns itens curiosos. Uma moeda antiga. Posteriormente, o munumista informou que se tratava de uma moeda do século XIX, já fora de circulação. Uma carta com carimbo postal datada de junho de 1876. Algumas antigas cédulas de dinheiro datadas do mesmo ano, totalizando $70. Havia também um vale para comprar cerveja no valor de 5 centavos, com o nome de um bar, o qual era desconhecido, mesmo para os moradores mais antigos da área. Um projeto de lei para o atendimento de um cavalo e da lavagem de uma carruagem, com o endereço de um estábulo situado na Avenida Lexington. A atual avenida não estava listada em qualquer livro de endereços da época. Cartões de visita com o nome Rudolph Frantz e o endereço na Quinta Avenida. Uma carta para este mesmo endereço, remetida de Filadélfia, com data de junho de 1876. O curioso é que nenhum desses objetos mostrava quaisquer sinais de envelhecimento. Inicialmente, as suspeitas eram de que o homem estava vestido com roupa de alguma peça da época, mas os itens pareciam tão integrados ao conjunto que os homens da polícia ficaram sem entender. Especularam que talvez fosse um colecionador de antiguidades ou curador de museu, mas isso não explicava as roupas usadas por ele, onde até a roupa de baixo era antiga. Ao verificarem o nome do cartão de visitas, que indicava Rudolph Frantz, não encontraram nos arquivos oficiais nenhum registro com aquele nome, nem quaisquer informações que citassem o nome. A polícia colheu as digitais do corpo que não foram localizadas na base de dados da corporação. O homem parecia ter surgido do nada. Nenhuma informação sobre aquele misterioso homem foi encontrada. Como as autoridades não conseguiam obter uma identificação e nem tampouco foi possível localizar algum parente do falecido, iniciaram outro tipo de investigação, partindo do endereço da carta, a única pista factível presente no corpo. Após incursões diversas e entrevista com antigos moradores de Nova York, as autoridades chegaram até uma mulher que supostamente seria viúva de Rudolph Frantz. Os policiais rapidamente se dirigiram para a residência da Sra. Frantz para informar a morte do marido dela. Mas a viúva, quando interrogada sobre o misterioso homem que fora atropelado, disse que não poderia ser ele, já que ela era viúva de outro Rudolph Frantz, um homem chamado Rudolph Frantz Jr. Ela declarou que o pai de seu marido, um homem chamado Rudolph Frantz, desaparecera sem deixar qualquer traço, exatamente no ano de 1876. Antônitos e detetives completaram com surpresa que poderia estar diante do pai desaparecido de Rudolph Frantz Jr. Vasculhando ainda mais profundamente o caso, comprovou-se que o endereço encontrado no cartão comercial junto ao corpo do misterioso homem atropelado era o mesmo onde residia o desaparecido Rudolph Frantz, no longínquo ano de 1876. O homem que desapareceu em 1876 surgiu misteriosamente em 74 anos depois, na Times Square, no ano de 1950. O caso deixou uma série de perguntas no ar, e vem intrigando cientistas, físicos e filósofos. O que teria ocorrido com Rudolph Frantz? Teria ele entrado em um portal interdimensional, o que o fez ser transportado no tempo e no espaço até Times Square no ano de 1950? Qual outra explicação fantástica haveria para esse bizarro desaparecimento e surpreendentemente trágico reencontro? John Titor. Nos anos 2000, a internet já era popular, mas nada comparado ao panorama atual, com a explosão das redes sociais e a facilidade em encontrar dados pessoais sobre qualquer um. Na década passada, os fóruns de discussão destacavam-se entre os outros sites, já que eram páginas movimentadas e restritas a temas específicos, como certos esportes, filmes ou games. Foi um desses fóruns que surgiu um dos personagens mais misteriosos da internet. A partir das conversas com outros membros do local, John Titor dizia ser um viajante do tempo. Isso mesmo, ele teria vindo de anos futuros para cumprir um determinado objetivo e conversar com a população daquela época. O que poderia ser apenas uma brincadeira de mau gosto ganhou proporções incríveis.
e um mistério que até hoje intriga quem utiliza a rede mundial de computadores. O viajante misterioso. Saudações, eu sou um viajante do tempo do ano de 2036. Era assim que começava o primeiro dos vários textos assinados por Don Titor, em 2001, no já extinto fórum Art Bell. De início, a mensagem causou espanto, polêmica e até piadinhas. Após alguns questionamentos, o tal visitante de outro período começou a esclarecer algumas questões sobre as próximas décadas, com uma segurança incomum. Titor dizia morar com a família em uma base militar de Tampa, era do exército americano, no estado norte-americano da Flórida, antes de aterrissar, no ano de 2001, para questões particulares. Ele tinha uma missão no ano de 1975. O objetivo era coletar um 5100, um dos primeiros modelos de computador pessoal fabricado pela IBM. De acordo com o viajante, a máquina possuía uma função acidental e única, uma peça, talvez, que foi pouco divulgada pela empresa, mas era algo essencial para traduzir códigos de 2036. Este é um emblema militar, símbolo dos viajantes do tempo mostrado por John Titor. A interação com os membros do fórum foi pacífica. Muitos perguntavam quem ganhou torneios esportivos ao longo dos anos e em quais empresas valia a pena investir, por exemplo, mas Titor não revelou nada que pudesse ser eticamente incorreto, já que ele estaria fornecendo informações privilegiadas ao povo do passado. Durante os meses de debates, o homem conquistou a opinião de algumas pessoas, que concordavam que era impossível provar que ele era um viajante temporal, mas que achavam os argumentos bastante convincentes. Um dos argumentos foi prova de que ele estava falando a verdade, tirando fotos de sua máquina do tempo. Na verdade, era um Corvette modelo simples, e tinha uma máquina complexa acoplada nele. Titor relatava que não foi ele que criou a máquina do tempo. Ela é de propriedade do exército americano, e ele estava em uma missão. O que eu fico impressionado até hoje é que ele apresentava um alto nível de conhecimento de física quântica. Então, sem dúvida, Don Titor não foi escolhido para essa missão à toa. Titor fez longas postagens sobre as lembranças que ele tinha do seu ano original, especialmente sobre a política norte-americana e alguns assuntos como saúde e tecnologia. De acordo com ele, o meio ambiente estaria infestado por radiação e doenças, o que obrigaria a produção de alimentos em locais internos. Já as universidades seriam ainda mais importantes, já que possuem bibliotecas. Apesar de o cotidiano no futuro ser como a vida em uma fazenda, as pessoas passariam muito mais tempo lendo e conversando pessoalmente. Já a religião seria bastante valorizada e as diversas crenças bem mais toleradas. Mas nem tudo são flores no futuro. De acordo com ele, a partir de 2004, uma guerra civil começaria nos Estados Unidos, após o resultado das eleições presidenciais daquele ano. O conflito ganharia contornos mundiais, até que em 2015 a Rússia lança um míssil no país, dizimando estados inteiros, e começando uma curta e intensa Terceira Guerra Mundial. Isso teria causado uma fragmentação dos Estados Unidos em 5 unidades, com 5 presidentes, além de uma nova Constituição. Além disso, água seria muito difícil de ser obtida, e itens simples em nosso cotidiano, como bicicletas, seriam bastante raros. Algumas previsões são verossímeis. Ele diz que as plataformas móveis seriam essenciais, já que você teria acesso à tecnologia mesmo fora de casa, por exemplo. Além disso, ele alerta para os riscos de doenças, o que preocuparia a pecuária nos anos seguintes. Mas ele errou em várias coisas, como ao afirmar que não haveria realização dos Jogos Olímpicos após as guerras civis de 2005. Após cerca de 4 meses debatendo, Titor avisou que aquele seria seu último dia naquele ano, e não realizou outra postagem desde então. Após o sumiço, quem manteve contato com o viajante procurou informações sobre um John Titor, ou uma família com tal sobrenome. Um ou outro registro foi encontrado, mas nada que levasse a uma conclusão sobre quem era o sujeito. Além disso, ninguém foi capaz de rastrear o IP ou localizar as postagens na época. Mas nem por isso a febre Don Titor passou. Sites especializados e cheios de conteúdo em inglês surgiram para compilar as informações passadas pelo viajante e analisar suas falas. Algumas das questões levantadas por Titor nunca foram respondidas. Ninguém apareceu por aí dizendo ser o autor da brincadeira. OVNIs são viajantes do tempo? Existe uma teoria de que os tripulantes das supostas naves, até então conhecidas como objetos não identificados, seriam os humanos do futuro. Eles são nossa evolução. Tem até uma reportagem feita pela TV de um caso
de um enfermeiro que socorreu um humanoide que se acidentou com sua nave. E o humanoide disse para ele que os OVNIs não são de outro planeta e que são da Terra, porém são humanos do futuro que voltam no tempo para sondar o passado e tentar consertar o futuro. Vou deixar o link desta reportagem aí na descrição para quem quiser assistir. Fotos de pessoas do passado, idênticas aos famosos de hoje. Existem fotos antigas do passado que são muito parecidas com famosos de hoje. Confira as fotos. Mas e você? No que acredita? Seria possível, em um futuro distante, as pessoas viajarem no tempo, seja para o futuro ou para o passado? Compartilhe com a gente a sua opinião aí nos comentários. Então por hoje é só.